Você encontrou? Diga amém. Amém. Glória a Deus, é facinho, né, irmãos? O livro de Salmo é bem fácil de encontrar. Está no meio da Bíblia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Você pode falar comigo? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos nesta noite, por estarmos na tua casa, por estarmos aqui, Senhor, reunido neste lugar, que não é outro senão a tua casa, se não é outro lugar, meu Deus, senão o lugar onde a tua igreja se reúne para adorar, para exaltar e engrandecer o teu santo nome. Senhor, que o Senhor possa me usar a minha vida nesta noite, pela tua infinita misericórdia, para falar ao coração da tua igreja aquilo que o Senhor precisa falar. Senhor, tu és Deus, tu és pastor, tu és Senhor, tu és Rei dos reis, tu és o Alfa, tu és o Ômega, tu és Jeová Jireh, Jeová Rafá. A tua palavra nos dá muitos títulos a respeito do teu nome, mas que nesta noite o Senhor seja o nosso Abba, que nesta noite o Senhor seja o nosso Paizinho, que o Senhor possa me usar, meu Pai, como instrumento nas tuas mãos para trazer a tua palavra agraciada pelo Espírito Santo para falar ao coração da tua igreja. Senhor, eu sou pó e barro, mas usa a minha vida para a glória do teu nome como um canal de bênção nesta noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode tomar teu assento, meu irmão, minha irmã, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Alguns anos atrás, estava na minha casa, preparando a ceia de Natal com a minha esposa. Era véspera de Natal, e o telefone toca. Uma irmã, muito amiga, havia tentado suicídio. Uma moça jovem, serva do Senhor, amava fazer a obra do Senhor, tentou o suicídio. Até então não estava entendendo o porquê, mas depois entendemos que ela havia lutado contra um pecado em sua vida, há tanto tempo que ela já havia cansado de lutar contra aquele pecado, e ela resolve então tirar sua própria vida, mas pela misericórdia do Senhor. A tentativa foi só tentativa. Levaram ao médico e graças a Deus reverteram a situação e ela sobreviveu. Porém ela desistiu do Evangelho de Cristo. Ela preferiu viver no pecado do que lutar contra o pecado. E a Bíblia vai nos falar sobre dois tipos de morte. A morte física, mas também a morte espiritual. E é sobre essa morte que eu quero falar nesta noite. Sobre a morte espiritual. Sobre a falta do fervor espiritual. Quando nós estamos doentes, sentindo alguns sintomas no nosso corpo físico, nós procuramos imediatamente um médico para tentar resolver o nosso problema, porque ninguém quer morrer. Mas quando nós estamos enfrentando a morte espiritual, nós deveríamos da mesma forma, da mesma maneira, procurar uma ajuda, ou seja do pastor, ou seja de um propósito de oração, ou seja lendo a palavra de Deus. Eu amei o que a irmã Nena falou aqui nessa noite, irmãos. Deus usou tremendamente a serva dele nesta noite. Você que está ligado, você recebeu, irmãos. Porque, irmãos, assim como nós nos alimentamos, mas como disse a serva do Senhor,
Muitos alimentos do qual nós alimentamos, nós até riscamos do nosso cardápio. Nós nem lembramos quantas vezes nós comemos ovo. Quando não tinha mistura, comemos um tomatinho ali com cebola. Nós riscamos, mas aquela refeição que você se alimentou, você falou, uau, que lasanha, que a parmegiana. Esses você não risca, esses você lembra. Por quê, irmãos? Porque foi um alimento mais forte. E na vida espiritual também é assim. Às vezes nós entramos num culto, saímos do culto, entramos em outro culto, saímos de outro culto. Aparentemente parece que não fomos alimentados. Nós guardamos aquele que Deus usou o profeta, aquele que a palavra foi revelada e falou aos nossos corações, aquele que o louvor mexeu nos nossos corações e nós nos alegramos, pulamos na presença do Senhor de alegria. Aí nós guardamos aquele culto, mas os outros também, irmão, foi alimento de Deus para a sua vida. E nós, assim como nós buscamos a ajuda de um médico quando nós estamos enfermos, nós também devemos buscar ajuda quando estamos sentindo mortos espiritualmente. Quando estamos percebendo sintomas que nós não estamos bem espiritualmente, nós também devemos buscar a presença do Senhor até que o Senhor possa nos restaurar novamente na presença dEle. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós sempre falamos aqui, ceia após ceia, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. O segredo para uma vida espiritual saudável é confessar os nossos pecados. Eu tenho que ir na igreja católica, pastor, para pedir o pastor para pedir perdão pelos meus pecados. Eu tenho que procurar o pastor para pedir perdão para os meus pecados. Não, nós temos diante do Senhor um advogado que é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Davi, quando jovem, porque tem personagens na Bíblia, irmãos, que marcam histórias. José, um homem íntegro, um homem que Deus estava com ele em todos os momentos. Daniel, mesmo largando a sua cidade, sendo preso, cativo numa terra estranha, ele não se corrompe por aquela terra, ele não se corrompe nos costumes, mas ele continua em comunhão com Deus. Assim também, irmãos, esse homem chamado Davi, mas talvez na Bíblia toda, é o homem que a Bíblia não nega, não esconde os seus pecados. Foi um homem que agradou muito a Deus, mas também foi um homem que pecou muito. E a Bíblia, ela não esconde os pecados, irmãos, mas ela mostra o que acontece com aquele que é tratado pelo pecado, que Deus restaura a comunhão. E eu olho para a vida de Davi, irmãos, é um homem que eu olho para a vida dele e admiro a vida de Davi. Davi, um jovem que cuidava das ovelhas do seu pai, o último filho de 8, o caçulinha, cuidava da ovelhinha do pai. Mas nos tempos vagos, ele pegava a sua harpa e adorava a Deus. Não é porque tinha gente olhando, não é porque ele queria se apresentar, mas ele tocava porque ele desfrutava da presença do Pai. Ele tinha prazer de estar na presença do Pai. E ele ficava ali fazendo salmos, louvando, adorando. Horas ele pegava a sua funda e ficava treinando, jogando pedras. Mas ele tinha um relacionamento íntimo, próximo do Pai. A ponto, irmãos, de
Quando jovem, o irmão Wellington, agradou tanto a Deus, que Deus enxerga Davi atrás da malhada do pai, atrás das ovelhas. Deus enxergou Davi lá. E porque Davi agradou tanto a Deus, Deus honrou Davi. Deus honra Davi, porque a sua juventude, a alegria de Davi era estar desfrutando da presença do Pai. E por isso Deus honrou a Davi. Se você pegar em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, quando Saul, como rei, havia se rebelado contra Deus, havia desobedecido às ordens de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo sai de Saul, mas um espírito imundo fica perturbando Saul. E aí Saul consulta os médicos da época, e eles dizem: chama aqui um músico, porque ele vai passar pela terapia da música, e a música vai libertar. E aí Davizinho começa então, escondido, sem ninguém saber quem o era. Mas quem é de Deus, irmãos, e na hora certa, Deus acha, Deus tira de trás das malhadas e traz para frente, para que Deus possa exaltar. Olha, irmão, diante de Deus, você pensa que Deus não está te vendo? Você pensa que Deus não está vendo quando você está com o teu joelhinho dobrado, quando você está chorando de madrugada e ninguém está vendo as tuas lágrimas rolando? Deus está vendo, e porque Deus está vendo, vai vir a honra de Deus sobre a sua vida. Alguém falou para Saul, porque ali, irmãos, começaram a pesquisar os músicos. Chamaram um, chamaram o outro, chamaram o outro. Mas aquele que tem a presença de Deus faz a diferença. Olha o currículo de Davi. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. Olha aí, sabe tocar. Nós temos que estar preparados, irmãos. Porque não, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar, mas nós não estamos fazendo a nossa parte. Mas Davi sabia tocar, porque nos tempos vagos que ele estava fazendo, adorando a Deus. Davi sabia tocar harpa. Davi era um guerreiro valente. Por quê, irmãos? Porque ele matou o urso, ele matou um leão. Ele não era um menino despreparado, ele era um menino valente. Sabe falar bem, não trata as pessoas com brutalidade, com ignorância, mas ele sabe chegar e falar bem. Davi tem boa aparência. Isso aqui é dom, né, irmãos? Não é para qualquer um. Tem que nascer com isso, né? Não é todo mundo que tem essa graça de nascer bonito como eu, e humilde como eu. Não tem. Tem boa aparência, mas aqui é o principal, irmãos. Aqui é o principal. E o Senhor está com ele. Ele tinha todas essas qualidades, mas aqui é o que destaca, aqui é o que chama a atenção no currículo de Davi. E Deus era com ele. Deus era com ele. Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está contigo, e é isso que vai trazer a honra de Deus para a sua vida, porque Deus está contigo, o Senhor está te vendo, e o Senhor vai mostrar para as pessoas que Ele está contigo, e porque Ele está contigo virá a honra de Deus para a sua vida. Davizinho com 40 anos agora de idade, aprendeu ali todos os deveres do palácio, porque Deus levou ele para o palácio. Ele aprendeu a se comportar na presença do rei, na presença dos nobres, porque tudo é um preparo, irmãos. Ele tocava a sua harpinha, o demônio de Saul saía, e Davi ficava calmo.
Mas agora com 40 anos, Deus honrou Davi. Agora Davi se torna rei de Judá, rei de Israel. Davi era um homem de batalhas. Davi, rei e um homem de guerra. A sua vida foi forjada nas guerras. Deus usava Davi nas batalhas, nas guerras, para dar livramento para o povo, para conquistar terras. Deus estava usando a vida de Davi. Porém, vai dizer agora, lá em 2 Samuel, capítulo 11 e 12, uma trágica história de Davi, que se fosse eu ou você escrevendo o livro, nós tiraríamos esses 2 capítulos da Bíblia. Porque vai trazer uma história, irmãos, contra rei, contra um homem de Deus, que vai estragar o currículo de Davi. A Bíblia vai dizer: chegado o tempo dos reis estarem na guerra, Davi ficou no palácio. Por que o tempo de guerrear? Por que o tempo de ir para a guerra? Porque havia cessado as chuvas da primavera. E agora era tempo dos reis saírem para batalhar, para pelejar, para guerrear. Mas Davi fica no palácio. E Davi acorda ocioso. Davi acorda um dia de preguiça. E ele vai olhar na janela, ele vai olhar na sacada, vai ver Batseba tomando banho. Isso despertou o desejo carnal em Davi, que já não estava bem espiritualmente. E ele vai perguntar: quem é aquela moça ali? E disseram: aquela é a mulher de Urias, Batseba. Trazei aqui. Ele não pegou uma mulher enganada, mas ele sabia quem era aquela mulher. Davi adulterou com aquela mulher. Só que não existe, irmãos, tudo que nós fazemos às escondidas, Deus traz às claras. Não, Deus não envergonha ninguém, mas o pecado envergonha, irmão. Deus não envergonha, mas o pecado vem à tona. E aí então Davi tenta fazer um esquema, mas a primeira tentativa dá errado. Ele vai para a segunda tentativa, coloca o seu marido Urias na primeira fileira, da onde a batalha está mais travada. Urias foi, Urias morreu. Glória. Resolvi meu problema. Ninguém viu, ninguém ficou sabendo. Eu fiz no esqueminha, sucesso. Irmão, mas Deus viu. E se Deus viu, irmão, tá pego. Não tem mais o que fazer, irmão. Deus viu, Deus vai agir. Mas Deus, Ele é um paizinho tão amoroso. Porque Deus, Ele alerta os seus filhos. Sabe o pai, quando vê o filho andando num piso escorregadio, o que ele vai fazer? Ele corre junto para segurar o filho, para que o filho não caia. Ele vai ver o filhinho colocando o dedo na tomada e vai falar: não faça isso. Ele vai ver o filho mexendo com fogo e ele vai falar: não faça isso. Por quê, irmãos? Porque Deus é um pai amoroso. E Ele alerta os seus filhos, porque Deus não quer nos perder. Deus quer manter um relacionamento íntimo conosco. E Deus, quando percebe que nós estamos nos esfriando espiritualmente, que nós estamos nos afastando espiritualmente, Deus nos alerta para que possamos retornar, para que possamos voltar para o centro da vontade do Senhor. Davi vai dizer aqui nesse texto: justamente agora que ele fez toda essa atrapalhada, tem misericórdia de mim, Senhor.
Ele vai escrever esse salmo justamente nesse momento. Porque Deus viu. E Deus, porque viu, enviou o profeta. Porque Deus viu, Deus quis corrigir o seu servo. E Deus deu uma palavra. Mas a Bíblia vai dizer que Davi, ele escuta o profeta. Ele é confrontado pelo profeta. Mas ele não dá desculpa. Mas ele vai chorar na presença de Deus. Ele vai se arrepender na presença de Deus. Ele vai se humilhar na presença de Deus. E ele vai dizer aqui: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Sabe o que é misericórdia, irmãos? É você receber o perdão, ou você dar o perdão sem a pessoa merecer. É você saber que você pecou, que você errou, que você falhou, você está sentindo um vazio na tua alma, e você vai dizer: Deus, eu não mereço, eu não sou digno, eu pisei na bola. Ou o que diz a palavra: eu pequei, eu não mereço o teu perdão, mas mesmo assim Deus perdoa. Isso é misericórdia, irmãos. Nós não merecemos a misericórdia, mas Deus, Ele se compadece de nós, mesmo nós não merecendo. Ele se compadece de nós. Ele se compadece. Por isso que este salmo, alguém já intitulou do Salmo dos Desviados. Eu diria que é a restauração, já falando desse ano sobre restauração, a restauração da vida espiritual, a restauração da nossa comunhão com Deus. É a restauração. E Davi vai dar alguns passos dentro destes salmos, para todos nós que queremos voltar para o centro da vontade de Deus, para todos aqueles que querem voltar a aumentar a sua intimidade com Deus, para todos aqueles que estavam se sentindo vazios, fracos espiritualmente. O Senhor está nos dando uma receita nesta noite, para nós voltarmos a sermos cheios do Espírito Santo, a voltarmos a ter fome, a ter sede da presença de Deus, a voltar a ter alegria, a ter prazer de estar na presença de Deus. A primeira coisa que Davi vai nos ensinar está aí nos versículos 3 e 4, que é o reconhecimento que nós pecamos. É o primeiro passo, irmãos, é reconhecer o pecado e chamar o pecado pelo nome. Davi vai dizer aí versículos 3 e 4: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Davi não ficou se justificando, Davi não ficou procurando transferir a culpa, mas Davi assumiu o seu erro, quando foi confrontado por Deus. Não fez como Adão, quando pecou, se escondeu, e depois de ter se escondido, ficou se justificando para Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu.
Não, ele fez como o filho pródigo. Quando o filho pródigo chega na presença do pai e fala: pai, eu pequei, e não sou digno mais de ser chamado do seu filho. É reconhecer o nosso erro e nos arrependermos para voltarmos para Deus. Versículo 7. Purifica-me como isopo, é uma plantinha, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. O pecado, irmãos, faz nós nos sentirmos sujos. E Davi está dizendo aqui, irmãos, ele vai usar aqui os versículos 1 e 2. Ele vai falar assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga, Senhor, as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Davi está se sentindo sujo porque ele pecou, irmãos, e ele está tentando ser purificado do seu pecado, mas ele não encontra, irmão, porque não existe sabão em pó. Pode ser o Omo, pode usar o Vanish, pode usar água sanitária, pode usar o cloro, sei lá o que mais forte for para limpar, irmãos, e não conseguiu limpar o seu pecado. Ele se sentia sujo na presença do Senhor, e aí ele vai dizer aqui nesse versículo 7, purifica-me, Senhor, como isopo, e ficarei puro, lava-me, e mais branco do que a neve eu serei. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? O isopo era aquilo que o sacerdote usava para jogar o sangue, para a purificação. Ele pegava, molhava o isopo no sangue e purificava. Irmão, você já tentou se purificar, se limpar, mas não conseguiu. Mas através do sangue de Cristo, nós somos purificados de todo pecado. É só o sangue de Jesus que pode nos purificar do pecado. Por isso nós podemos chegar na presença do Senhor, mesmo depois de ter pecado, nos arrependemos, nos limpamos, lavados pelo sangue do Cordeiro, e chegamos na presença do Senhor para o adorá-lo em espírito e em verdade. É só o sangue, irmãos, que pode purificar de todo pecado. Não importa o que você fez. Eu comecei essa mensagem dizendo: esta noite Deus quer se revelar como um Pai amoroso. Não importa o que você fez ontem, não importa o que você fez ontem para trás, de hoje para trás, porque hoje o sangue de Cristo te purifica de todo pecado, porque o Senhor quer se relacionar com você, o Senhor quer se relacionar com a sua igreja. É hoje que o sangue de Cristo está nos purificando, para que nós possamos participar da mesa do Senhor em santidade, na presença do Senhor. Terceira coisa que Davi fez: reconheceu o pecado. Aí no versículo 3 que nós acabamos de ler: eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Eu reconheço, Senhor, que eu peco. Eu reconheço que eu luto para andar em santidade, mas eu não consigo. Quando o profeta Natã vai confrontá-lo, ele vai dizer assim, lá em 2 Samuel 12:13: Senhor, eu pequei, me perdoa. Ele não quer matar o profeta, ele não vai se justificar, ele não vai procurar uma desculpa, mas ele assume que ele é pecador e que ele precisa se arrepender na presença do Senhor. Por isso ele vai dizer aí, irmãos, no versículo 8: faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. O que ele está querendo dizer, irmãos? O pecado, os ossos, é o sustento do corpo. Quando ele pecou, ele se sentiu sujo. Quando ele pecou, ele perdeu a estrutura. Senhor, eu não tenho mais estrutura.
Olha como eu estou, Senhor, quebrado, destruído, sem sustento nenhum para a minha vida espiritual, para o meu relacionamento com o Senhor. Eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados, eu me arrependo, Senhor, de tudo que eu fiz. Aí vem a quarta lição para nós, a restauração. Depois que você reconhece, depois que você se arrepende, Deus restaura. Deus quer restaurar nesta noite a comunhão dele para conosco. Deus não quer uma reforma, Deus quer uma restauração. Sabe o que é uma reforma? Aqui está soltando ali o reboco. Eu vou, quebro e passo uma massinha nova, dou uma pintadinha, resolveu. Ninguém está mais vendo, mas por trás do reboco está úmido. E o problema daqui a pouco vai aparecer novamente. Mas Deus não quer uma reforma, Deus quer uma restauração. Vai precisar quebrar, refazer tudo novo, para depois passar a massa, passar a tinta e ficar bonitinho e não ter mais problema. Deus não quer uma igreja reformada, Deus quer uma igreja restaurada. Restaurada ao princípio do modelo da igreja de Atos dos Apóstolos. Deus quer essa igreja, irmãos. E Davi vai dizer, o versículo 10, 11 e 12. Ele vai dizer assim, irmãos: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto, estável. Não me expulses da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer o Senhor. Ele vai falar: Deus, eu quero uma restauração, eu não quero uma reforma. E Davi, quando ele vai se arrepender na presença do Senhor, irmãos, olha aqui para mim, presta atenção nisso que eu vou te falar. Porque Davi, ele não vai falar assim para Deus: Deus, eu estou preocupado com a minha coroa de rei. Eu estou preocupado com a coroa eterna, a coroa da minha salvação. Eu posso perder o trono, eu posso perder as coisas boas que o trono me oferece, eu posso perder a roupa real, eu posso perder tudo, Senhor, mas não deixe eu perder a alegria da minha salvação. Restaura em mim, Senhor, a alegria da minha salvação, porque eu não consigo, Senhor, entrar na igreja frio e sair frio. Eu quero entrar na igreja frio e sair quente, eu quero entrar quente e sair fervendo, Senhor. Eu não quero perder a minha coroa da salvação. Devolve, Senhor, a minha alegria nessa noite. Restaura, Senhor, a alegria da salvação da tua igreja nesta noite. Eu não consigo ser um crente religioso que vem culto após culto para estar na casa de Deus vazio, frio, indiferente, mas eu quero estar na casa do Senhor, eu quero estar na presença do Senhor, motivado, alegre, feliz, por estar sentindo a alegria da salvação. Alegria da salvação. Posso assistir o culto pela internet, posso estar em casa, posso estar no trabalho, mas não deixa faltar a alegria da salvação no seu coração. Se você estiver sentindo o vazio da alegria da salvação, busque mais, ore mais, se aprofunde mais, até que essa alegria volte. Mas restaura a alegria da salvação. Nós precisamos. Por isso que ele vai falar aí: Deus, cria em mim um coração puro e renova, Senhor, um espírito reto. Irmão, esse coração não existe.
Irmão Silvio, ele estava pedindo um coração que não existia, mas era um coração sobrenatural, um coração que na terra não existe, mas um coração que em Deus você pode ter. E aí Paulo está pregando a palavra lá em Atos capítulo 13, versículo 22. E Paulo vai dizer assim: achei Davi, um homem segundo o meu coração. E Deus até hoje está procurando homens e mulheres que tenham um coração segundo o coração de Deus, que é quebrantado por aquilo que quebranta o coração de Deus, que é alinhado àquilo que alinha o coração de Deus. Até hoje Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nesta noite eu tenho certeza que Deus está encontrando homens e mulheres que o adoram em espírito e em verdade, homens e mulheres que têm fome e têm sede da presença dEle. É nesta noite que Deus nos trouxe aqui para glorificarmos e exaltarmos e engrandecermos ao nome santo do Senhor. Aramasore kandaramasobe kandaramakala masore kandaramaka. Oh Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Senhor. Aquilo que nós não podemos fazer, Tu podes, Senhor. Tu conheces a cada vida, a cada coração que adentraste aqui nesta noite. Tu conheces o vazio da nossa alma. O Senhor pode, meu Pai, suprir esse vazio nesta noite. Ache em nós, Senhor, verdadeiros adoradores, para que nós possamos agradar a Ti, Senhor. Para que o Senhor possa dizer: eu tenho alegria do meu servo e da minha serva. Porque Paulo vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Se nós podemos entristecer o Espírito Santo, contrapartida também nós podemos alegrar o Espírito Santo de Deus com as nossas vidas, com as nossas atitudes. Versículo 13. Depois que eu for restaurado, depois que a Tua presença se manifestar novamente na minha vida. Versículo 13. Então ensinarei os Teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para Ti. Para que os pecadores se voltem para Ti. Para que as almas voltem para o Senhor. Mas só depois de nós sermos restaurados, Senhor. Depois de nós sermos restaurados, Senhor, para que eu ensine os Teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para Ti. Versículo 17, e termino. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Um coração quebrantado é um coração transformado pela graça. Um coração quebrantado é quando nós somos tão quebrados das nossas vaidades, das nossas prepotências, da nossa soberba.
Estamos tão quebrados que nós vamos olhar para Deus, estou tão quebrado, não tenho nada para te oferecer. Aí o Senhor vai dizer lá no Salmo 34, 18, eu estou perto de você. O Senhor não está perto daquele que tem um carrão, daquele que tem um casão, daquele que tem um igrejão, daqueles que têm unsãos. Mas Ele vai dizer, eu estou perto daqueles que têm um coração quebrantado. É aquele que se dobra na presença do Senhor e entende que Ele é pó e que Ele não pode fazer nada sem Deus. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Só você que está quebrado se coloque de pé. Nós precisamos estar quebrados para as nossas vontades e sermos restaurados para a vontade de Deus. Saia com essa palavra gritando no teu coração, versículo 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, depois que eu for restaurado, Senhor, para que os pecadores se voltem para ti. Através da restauração da sua vida, as pessoas possam encontrar Jesus. Que as pessoas possam ver Deus na sua vida, Deus na minha vida. Que sejamos imitadores de Deus. Que sejamos imitadores de Cristo. Sabendo que mesmo sendo imitadores de Cristo, Ele é perfeito e nós somos falhos. Mas que possamos ter um coração quebrantado. Porque o que fez Davi ser Davi, o homem segundo o coração de Deus, era não esconder o seu pecado. Tanto é que ele mesmo escreveu esse salmo para que todos soubessem do seu pecado. E através do perdão de Deus na vida dele, ele pôde ensinar a todos que Deus é misericordioso. Que Deus se compadece de nós, mesmo nós não merecendo. Mas Ele se compadece porque Ele é bondoso. Ele é benigno. Ele é bom. Vamos orar ao Senhor.